Olá, chegamos na nossa live hoje tão especial. Estou tão satisfeita. Aliás, eu tenho estado muito feliz com esse nosso projeto, a oportunidade de trazer ex-alunos que podem nos contar, né, qual foi a referência da sua vida antes do processo, pós-processo, contar as novidades sobre o que estão fazendo, como estão vivendo, o que aconteceu com a vida depois do processo Hoffman. Estou muito feliz, hoje eu tenho a Laine aqui, estou bem feliz, ela já entrou, a Laine Valgas, querida, já vou te chamar para a gente conversar, todo mundo quem você é, o que você faz, a sua história. Vamos lá, estou aguardando, tá conectando. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo ótimo. E você como vai? Agora melhor, né? Te revendo assim, meu Deus, se bem que o nosso contato ele nunca se apaga com vocês, né? Então, eu A estou gente feliz não nessa larga no reconexão. pé. Graças a Deus que vocês não largam o nosso pé. A gente insiste em ficar junto. Que coisa boa. Obrigada, viu, Luísa, por essa oportunidade aqui de compartilhar com as pessoas. A minha base é o jornalismo, né? 26 anos jornalista e também de algum tempo para cá especialista no desenvolvimento de pessoas e eu sou uma jornalista que adora contar notícia boa. Então, quando alguma coisa me faz muito bem, eu estou com prazer aqui ao teu dispor. Estou aqui. Ai, que delícia, que bom. Vamos falar um pouquinho de você, da sua história, depois você conta o que você está fazendo, né? Para Claro, todo mundo te claro. conhecer e saber. Mas assim, como é que foi? Como é que você chegou no processo? Qual era a tua busca? O que você ganhou? Quem era antes? Quem é agora? Enfim. Eu Então, eu acho que sou. até, Laine, Hum. desculpa, acho que até esse movimento de atender pessoas, buscar pessoas e tal, deve ter despertado, né, no Sim, processo. com Então, conta pra certeza. gente. Então, eu sou catarinense, né? Eu sou jornalista, vai fazer agora, estou completando 27 anos. E quando chegou de 7 anos para cá, eu comecei a me questionar onde é que estava uma pós-graduação, um mestrado, algo nesse sentido, porque eu sou de uma família que prega que é o estudo quem diferencia a gente na vida. E eu Uhum, ficava muito frustrada porque eu não encontrava no meu jornalismo algo que fizesse o meu olho brilhar. Até que eu fui apresentar um entendi. evento da Sociedade Brasileira, eu vi muita gente se realizando, eu falei, gente, isso Ixi. faz sentido para mim. Uhum. Aí eu pedi autorização, né? Eu aqui em Santa Catarina, eu sou apresentadora de TV. Eu apresento o telejornal da Hora do Meio-Dia na afiliada Globo aqui em Santa Catarina, que era antes RBS TV, agora é NSC TV. Eu pedi à minha chefia uma licença para que eu pudesse investir numa carreira paralela ao jornalismo, sem prejudicar, só para agregar. Eles toparam, tanto que muitos dos meus chefes foram meus primeiros clientes no coaching. E Que aí, de legal. 7 anos para cá, eu venho trilhando esse caminho. Eu agora, antes da pandemia, eu estava com 11 formações nessa área, neurocoach, especialista em diagnóstico de pessoas, hipnose clínica, PNL. E agora, com a pandemia, eu estou fazendo mais 2 formações, que é um Puxa. aprofundamento em física quântica e também em gratidão. Que a gente vai, é quase uma cachaça, né, Luiz? E onde é que entrou o processo Hoffman nisso tudo? Lá no começo, 7 anos atrás, quando eu estava fazendo já algumas formações, eu sempre fui ávida por estudo, então estava fazendo o Life Coaching, o Professional Coaching, e veio para a minha vida a Márcia Lerina, uma mestra, com um processo chamado Interventores, especialista em diagnóstico de pessoas. Ela já era minha terapeuta há muito tempo, e quando eu fui fazer esse aprofundamento, tem um colega meu de curso, o seu Bandeiras, que tu conheces, Ah, que você é disse, dessa tropa toda aí. dessa tropa toda. Ele passou pelo meu lado, eu tinha recém-conhecido, ele pegou no meu braço assim e falou assim: você tem que fazer o processo Hoffman. Daí eu falei, mas o que que é isso, né? Só que assim, eu nunca acredito em acaso. Eu sempre tenho certeza que quando a gente está aberto, o universo nos presenteia com ferramentas, pessoas, caminhos que nos levam a melhorar.
E aí eu mal tinha conhecido o seu Bandeiras, eu falei, gente, acho que alguém está dizendo para ele fazer. Mandou o homem aqui, né? Isso, mas assim, eu nem titubeei, foi o que eu mais achei interessante, assim, né? Eu fui pesquisar, eu fui ver o que era, eu me preparei financeiramente e eu me inscrevi no processo. E eu achei incrível, isso era final de 2014, porque a gente sabe que o que acontece lá dentro, para o bem de quem ainda não participou, a gente nem conta o que acontece lá dentro, porque vai perder toda a graça. É um spoiler de um grande filme. É tão contextual ali, né? Sim, sim. Mas uma coisa eu posso dizer, porque todo mundo sabe, né? Que a gente é convidado a desconectar completamente do mundo por 7 dias. Eu sou jornalista, os telespectadores, eles têm o meu WhatsApp e eu fui convidada a entrar naquela casa no interior de São Paulo, deixar o meu celular, ficar longe da minha família, ou seja, a minha família podia fazer conexão comigo, mas eu não podia falar com ninguém. E eu ia estar desconectada uma semana. Eu pensei, vai ser um horror? Mas eu tô aqui. O mais louco é que tinha alguém dentro de mim que queria essa parada, né? E eu te digo que eu, sim, sou uma pessoa antes do processo Hoffman e uma outra melhor, e entendendo que a gente pode ser melhor todos os dias depois desse processo todo, viu, Heloísa? Eu tenho certeza disso, né? A mudança, imagina, eu tô há 30 anos, né, com esse trabalho e pela minha sala de aula já passaram mais de 10 mil alunos. Olha isso. E a história de cada um é de arrepiar constantemente, né? A gente conversa, e eu tenho ido atrás dos alunos agora, né, nesse momento difícil, e tentado, né? E grava isso, e faz aquilo, e faz viagem mental, abrir um canal no Spotify, faz uma coisa e faz outra. E todos eles dizem, ainda bem que eu já fiz o processo Hoffman para passar por essa experiência, porque em termos de equilíbrio, de esperança, de motivação, né, de gratidão, não tem né, essa conquista lá, é para o resto da vida, né? E as pessoas então agradecem porque estão passando melhor esse momento, graças a tudo que viveram lá no processo Hoffman. Esses dias me perguntaram, Heloísa, o que é sucesso para mim, né? E muito da minha resposta vem com o que eu aprendi com vocês, né? Que sucesso de fato é a gente se conhecer. Isso. E se conhecendo, a gente se perdoando, a gente sendo leve consigo, a gente se pegando no colo, a gente se gostando, a gente se curtindo, porque quando eu trabalho todo esse ser, eu fico uma pessoa melhor para mim, automaticamente eu fico melhor para quem está ao meu redor. E ser melhor para quem está ao redor é sucesso. Eu vi agora esse final de semana um filme que eu estou contando para todo mundo, porque me fez tão bem, que é O Vendedor de Sonhos. Ele acabou de sair no Netflix, né? E uma das partes do filme conta que o sucesso é a gente conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Não que o dinheiro não seja bom, ele é fantástico, mas aquilo que o dinheiro não compra primeiro, o respeito das pessoas, o carinho das pessoas. Primeiro começa por si, para depois chegar no outro. E aí depois vem a fama, vem o sucesso, que ok, tá em sintonia boa com a abundância. Não, isso é fantástico. Seu, né, por direito, né? Todo mundo tem direito. Exatamente. Então, veio bem no encontro até dessa nossa conversa, né? E, assim, quando você falou, eu acho que essas suas formações vieram do processo, vieram. Quando eu fiz o processo, eu tinha 2 formações na área do coaching e estava completando essa dos interventores. De lá para cá, eu pulei para 11. Por quê? Eu sou uma pessoa que na minha infância, como toda infância, né? Eu aprendi no processo, isso eu posso contar, que a nossa primeira infância ela é fundamental na nossa vida. Fundamental. E que tudo que a gente registra como verdade nessa primeira infância, até que a nossa criança entendeu como verdade, o que ela passou de bom e de ruim, fica numa caixinha chamada subconsciente, que é o que vai dirigir a nossa vida para o resto da vida. Se eu não vou nessa caixinha entender que lá tem um monte de crença que me limitam, eu vou crescer um adolescente, um adulto, um velhinho que vai estar limitado com coisas lá de trás. Então, o que eu preciso fazer? Parar, resolver aquilo, entender, perdoar, acima de tudo, para que então eu me libere, né? Eu sempre digo que é cortar os nós e fortalecer os laços com toda essa árvore que veio atrás da gente, os nossos pais, nossa família, nosso tudo.
E quando eu passei a entender isso, e quando eu melhorei como pessoa, quando eu comecei a olhar a Laine com carinho, eu falei, gente, eu quero que mais pessoas entendam isso. Aí eu fui ser profunda conhecedora da neurociência, da física quântica e da primeira infância, da pedagogia infantil. E conversar muito com pais, com professores, para eles entenderem que até as coisas que parecem assim corriqueiras, que são ruins, que eles dizem para os seus pequenos, total, total. Então, sim, depois do processo, eu acho que eu criei uma carreira paralela e que está muito de encontro com o meu propósito de vida, né, depois desse processo. E o mais bacana, Heloísa, eu tinha muito medo, como eu gosto muito do jornalismo, que eu abandonasse o jornalismo para viver só o desenvolvimento pessoal. E quando eu vejo nesse momento de pandemia que eu posso levar amor através do jornalismo, que nós não paramos, então, o meu companheiro de bancada, que é o Mário Mota, ele tem mais de 60 anos, então ele faz home office, então eu estou no estúdio, né? E eu propus aqui ao Jornal do Almoço Nosso que a gente tivesse o Corona Alívio, que é quando a gente convida os telespectadores para dividirem com a gente o que eles estão aprendendo de bom com isso, qual é o lado bom dessa coisa tão assustadora, né? E aí eu falei, gente, isso é trazer amor no meio do jornalismo. Então, assim, e eu acho que isso só vai crescer, sabe? Quanto mais a gente vai trilhando, mais a gente recorda o que aprendeu e mais a gente vai colocando em prática na vida. Sem ser melhor do que ninguém, tá? Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior. Eu acho que sou eu melhor do que eu um pouquinho a cada dia, por aí. Isso é. A única comparação possível é você com você, né? Com eu certeza. Acho que essa é uma grande sacada. E aí você está falando de todas as suas formações e eu estou pensando aqui que o Bob Hoffman criou o processo em 1967, né? Há 53 anos atrás, quando não tinha nenhum desses conhecimentos. Sim. Né? É tudo muito novo. A neurociências nasce em 98, quando nasce a primeira ressonância magnética. Lá ainda era toda... Né? Ainda toda cheia de dificuldade, eram só umas manchas, né? Eles que ficavam adivinhando o que será que tinha ali na cabeça. É só a partir daí que todas essas ideias, né, vêm numa construção de aprendizado de como é que a gente funciona. E o Bob, ele era tão genial, ele estava tão além do tempo dele, né, que ele cria uma metodologia que não só fala de inteligência emocional, que agora virou moda, né? Sim. Agora precisamos de uma pandemia para poder entender que temos uma inteligência emocional, né? Verdade. Mas não só falava disso, como ele falava de uma inteligência espiritual, sem nenhuma conotação religiosa, e que eu fico pensando que acho que só na próxima pandemia que a gente vai começar a falar dessa inteligência espiritual sem a religião, né? Com todo mundo agregado, todo mundo parte do mesmo ar que respiramos, né? E ele fez tudo isso sem conhecimento nenhum, por pura intuição. Né? Ele dizia assim, eu não sei por que funciona, eu só sei que funciona. Né? E como 70% do tempo dentro do processo, né, esses 7 dias de autoconhecimento, a gente fica de olho fechado, a gente fazia perguntas para o Bob, ele dizia assim, não me pergunte, eu sou muito ignorante. Eu não sei por que funciona. Eu só sei que funciona, então fecha o olho. Né? E era fecha os olhos e faz aquilo que você tem que fazer. E hoje, a meditação é uma necessidade, as visualizações criativas, nós somos o único animal que imagina, e essa é uma descoberta, né? Nova, como é que a gente pode imaginar a vida que a gente quer ter, e a hora que você imagina, você pode construir, né? E tudo isso a gente vive no processo, eu há 30 anos lá, né? E o processo há 53 no mundo é algo mágico, né? É uma coisa fantástica você poder juntar todos esses conhecimentos de hoje, atuais, modernos, científicos, com uma experiência de vivência que você teve lá no processo Hoffman, né? E como a gente fez bastante, e você segue, o bacana é que vocês não perdem contato, a Heloísa não perde contato, então toda semana, enfim, ela está sempre mandando as nossas viagens mentais, que quem passou por lá sabe o que ela quer dizer, e essas viagens mentais, essa visualização criativa fez também com que eu quisesse conhecer um pouquinho mais sobre essa questão
da qualidade do nosso pensamento e ela criar o nosso dia a dia, né? Onde a gente chega... eu tenho um livro, Luísa, que acho que toda a live eu gosto de mostrar. Ela me lembra muito você, que é a Louise Hay, né? Esse livrinho está sempre junto comigo, sempre junto comigo. Na semana passada eu entrevistei a Renata, que foi minha aluna, Sim. né? E ela é a representante do método aqui, né? E também tudo começou lá no processo. Sim, fisicamente ela é muito parecida contigo e eu acho que de alma também. Porque a Luísa, ela comprovou até cientificamente que quando a gente consegue treinar, entre aspas, pensamentos de saúde, a gente consegue até se recuperar de um câncer terminal, como foi o caso dela. Então, se consegue recuperar de uma doença, se você utiliza essa visualização criativa, colocando cor, a PNL vem trazer sobre isso, a hipnose clínica também, colocando cor, sentimento, e todos os dias alimentando isso um pouquinho, você vai criando ao teu redor um campo de vibração que vai atrair ferramentas que façam com que você conquiste não só isso, como ainda melhor, porque essa inteligência universal, ela é inteligência mesmo, né? Ela coloca na nossa vida exatamente o que é o melhor quando a gente está aberto. E eu acho que o mais desafiador é a gente aprender que é mais simples do que a gente imagina. Porque a gente tem uma crença limitante lá atrás que para conquistar as coisas fantásticas da vida, eu tenho que sofrer. Tem que ser difícil para valer a pena. Aonde, meu Deus? Para quê, meu Deus? Não, não precisa ser difícil, não. Tem que sofrer duro. Por quê? Porque está lá atrás. Essa é uma das crenças que eu trouxe e que eu conversei com essa crença para tentar todos os dias recodificar isso na minha vida. Por quê? Eu venho de um núcleo que aprendeu que é sofrendo que se chega lá. Isso. Quando eu volto, uma sementinha, achando que é diferente, todos os dias eu tenho um convite da vida para dizer, é difícil, Lani. Eu falei, não, não, calma, não é por aí, a gente pode conseguir. Então, devagarinho, a gente vai plantando, né? Eu até contava numa live que eu fiz ontem, sabe, Heloísa, de uma colega minha lá na TV agora, como a gente está nesse tempo de pandemia, a gente não pode ter maquiador porque vai a mão direto no rosto. Então, a gente está tendo que se virar como pode, né? Eu aprendi muitas coisas, não faço melhor do que a Keila, que nos maquia, mas dou o meu jeitinho. E do lado do camarim fica uma sala do arquivo, onde tem uma grande amiga minha de muito tempo, e eu a vi falando alto ao telefone com a mãe deve ter perguntado como é que você tá, e ela disse, olha mãe, daquele jeito, né? Trabalhando muito, ganhando pouco, mas tudo dentro do meu normal. Eu falei, gente, ela tá decretando que a vida dela seja isso, trabalhar muito, não ser reconhecida, e isso é normal. E assim, ó, no dia seguinte, ela estava falando com a tia, e ela disse a mesma coisa. Eu falei, quantas coisas a gente se fala durante o dia achando que não tem problema, e que, sim, vai criando um campo ao nosso redor que vai atraindo mais, porque reclamar é clamar mais da mesma coisa. Então, quanto mais eu reclamo, mais problema eu tenho, só que a gente não aprendeu isso, e com vocês eu aprendi isso. É aí que eu queria chegar. Hoje eu sei disso porque eu passei por aí. E a mágica, né, do processo é o perdão, né? Sim. Porque é no perdão que a gente se desvincula das crenças, né? Daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós ouvimos, do nosso autoconceito, né? Quem a gente aprendeu a achar que a gente é, como é que a gente se transformou nessa pessoa, né? Então, ok, eu estou insatisfeita com essa pessoa, como que eu mudo? Né? Essa é a pergunta sempre. E eu digo, gente, com o perdão, a hora que você pode se perdoar por ser essa pessoa, você pode perdoar o seu passado, porque foi ele que te construiu. Você está pronto para, como disse, né, no filme, O Vendedor de Sonhos, você está pronto para pôr uma vírgula. Isso. Você não deixa nada para trás, você não joga nada fora, mas você põe uma vírgula e continua de um outro ponto de vista. Né? Eu hoje me apresento, Lana, como ativista do perdão. E por isso que eu escrevi o livro, né? Perdão, a Revolução que Falta. Porque assim, eu preciso convencer as pessoas que a gente precisa se perdoar todos os dias. Por não ser ainda a pessoa que a gente gostaria de ser. Né? Eu sou melhor do que ontem, mas ainda pior do que eu posso ser.
né? Uhum. E o perdão vai me dando liberdade para criar, liberdade para inventar, né? O que a gente quer. Eu escrevi um livro inteirinho do perdão e agora nessa pandemia eu estou escrevendo o terceiro livro, Olha. onde eu vou falar da reinvenção. Como é que a gente se reinventa agora, né? E eu Boa. vou falar do nosso lixo emocional, fazendo uma metáfora com o lixo lá fora, né? Afirmando que nada é lixo. Tudo, absolutamente tudo nesse planeta se recicla. A gente não consegue jogar nada fora, né? Porque fica em algum outro lugar. Quando você tira da sua frente, fica em algum outro lugar. E das nossas emoções também é assim, né? Se você tirar aquilo que você está vivendo da frente e esconder de você, vai para algum lugar, Vai. né? Porque o lixo a gente não joga fora, vira lixo. E vai começar E a cheirar aí, mal. Vai começar a cheirar mal e você vai sentir. E é isso que você estava falando, né? De que eu dou o meu melhor para o outro com o perdão, porque eu reciclo. Eu reciclo a minha negatividade e transformo em positividade, né? Eu não jogo fora a minha negatividade, eu a reciclo, né? Eu a coloco de um outro jeito, eu faço com que ela funcione a meu favor e não contra mim. Mesmo Então, porque nós temos é os uma polos, ideia, né? Veja uma isso, pilha, né? Tem o negativo. Não dá para você tirar tudo, porque ele tem, aprendi na PNL, que tudo tem um porquê com fundo positivo, mesmo que não pareça legal. Então, isso. tem que ter esse equilíbrio, até para a gente não pender demais para um outro lado que não vai dar certo. O negócio é o equilíbrio desse Né? negativo, né? Que é o que a gente encontra às vezes, as pessoas ainda nesse nosso mundo de imperfeição, querendo iluminar, né? Uhum, uhum. Vai dar nessa vida, porque nós podemos trazer muita luz, mas iluminar significa sem negatividade, né? É transcendência. E nós estamos num momento ainda evolutivo que a gente tem o bem e o mal dentro de nós, né? E Com se nós certeza. pudermos ficar 90% no bem, né? 90% escolhendo a positividade, que dá um trabalho danado, né? Já é maravilhoso, É né? o caminho todo, né? E tem algo que me marcou muito no processo Hoffman, que eu acho que eu já vinha trabalhando e no processo abriu de vez, é onde eu aprendi a honrar meu pai e minha mãe, do Isso. jeitinho que eles são. Eu vou chorar, se eu começar a falar mais um pouco, eu vou chorar, porque é claro, né? Se tudo que te acontece na primeira infância marca a tua vida para o resto da vida, a figura materna e paterna, ou quem faz essa figura na tua vida, ela é determinante para que você tenha uma autoestima para lá para cima ou você tenha um monte de problema. E é comum que a gente culpe, meu pai foi assim, fez isso comigo, minha mãe foi assim, fez isso comigo. E aí eu já falei sobre esse assunto e aparecem as pessoas dizendo, mas o pai violentou, a mãe violentou, batia demais em mim, criou um monte de trauma, tá? E aí você perdoar essas duas pessoas que na base são amor da tua vida, mas que parecem que trouxeram tanta tristeza para a tua vida, Problema, né? é o mais desafiador. Mas quando isso acontece, porque perdoar não pode ser da boca para fora, né? E Não, aí é que vem a validade do trabalho que vocês fazem no processo, porque é pegar na raiz do negócio, é replantar. Sabe? É trocar terra, é cortar o que tem que cortar, é começar de novo. E eu sinto que, eu não sei se você conhece o Wallace Lima, ele é um sim. dos grandes divulgadores da física quântica. Eu fiz uma live com eles faz umas 2, 3 semanas. E ele agora entrou muito nessa coisa da constelação familiar. Ele está estudando muito isso e ele aprendeu. E olha que ele já tem quase 60 anos. Nunca é tarde para aprender, né? Isso não quer dizer que é Não, velho, mas o que eu quero dizer é que ele não traz isso uma vida inteira, né? Como é o teu caso, isso. que já são 30 anos. Mas ele disse que de um tempo para cá, a primeira coisa que ele faz quando ele acorda é agradecer ao pai e à mãe. E ele teve uma vida bem difícil com os pais, né? E ele disse que quando ele começou a plantar esse perdão devagarinho no coração, talvez não aconteça no primeiro, no segundo, mas daqui a pouco vai ficando mais verdadeiro e vai tendo sentimento e acontecendo, a vida dele deu um salto. E ele falou assim, mais ou menos, que o teu sucesso na vida é a tua relação com a tua mãe, é como você vê tua mãe. E o teu sucesso financeiro é como você lida com o teu pai, né? Nós somos os dois, tem pai e tem mãe aqui dentro. Então tem que confortá-los aqui dentro, entendê-los, perdoá-los. E quando eu fiz isso, a minha vida também, ela ficou mais leve, sabe?
eu digo que, por isso que eu digo que é um divisor de águas, sobretudo por isso. Quando eu comecei, a gente tem que cuidar da casinha primeiro para cuidar do grande todo. E a casinha aqui dentro é pai e mãe, a gente quer amor deles e se sentiu que não teve, vai crescer um adulto que vai virar, ficar reclamando, refém, doente. Um Quantas pessoas carentão, né? Quantas pessoas, né, Heloísa, curaram doenças depois que ressignificaram a relação com os pais? Porque é emocional, somatizou? Bom, você falar melhor do que eu sobre isso. Não, toda a história vem de pai e mãe, né? Nós fomos gerados por eles, gestados pela nossa mãe, né? A gente tem uma história forte com ela. Sim. E uma necessidade de amor, né? O Bob dizia, olha, gente, eu vou falar para você, tem tanto comentário aqui, é que a conversa é tão boa que a gente acaba perdendo esse comentário. Mas coloca aí, Querido. você já fez o processo Hoffman, que ano que você fez? Vamos compartilhar aí se a gente tá no mesmo... Ou se você quer fazer, né? Mas o Bob dizia, né, que a criança, nós, né, todos, né, todo mundo que nasce puro de amor. E isso aberto e disponível para amar e ser amado. Que essa é a nossa única missão nessa vida. As pessoas falam assim, eu não sei qual que é o meu propósito. Eu falo, olha, ama que já está tudo certo. Você não precisa inventar nada mais complicado do que isso, né? Porque ele dizia que essa era a nossa missão. Mas é o amor incondicional, né? É o amor sem condição. E na nossa infância não foi assim que aconteceu, né? Nós viemos de famílias... Eu costumo dizer que não existe família funcional, né? Todas as famílias são disfuncionais. A gente já nasce de pai e mãe, que já são adultos, já tem lá seus problemas, enfim. E criam uma expectativa em relação a gente. E essa expectativa já não é mais incondicional. Né? Então, por mais que tenham esperado, por mais que você seja amado, idolatrado, salve, salve, tem uma expectativa sobre você, já é amor condicional. E isso já vai te causar um trauma. Né? Perfeito, Isso perfeito. já vai para o inconsciente e a sensação da criança é que ela não merece amor. Com certeza. E aquela coisa, meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim, minha mãe gosta mais do meu... Eu fui resolver isso não faz muito tempo. Eu tenho 47 anos e o meu irmão 43. E aí é que eu vi que todos aqueles embates que a gente fazia um com o outro não eram com o outro, é pelo amor da mãe e do pai. A gente Porque disputa, né? parecia que eu era queridinha do papai e ele o queridinho da mamãe, porque dizem que a filha mulher sempre tá mais pro pai. É aquela história, né? E assim, incrível, porque eu sempre achei, até então, até o processo, que a minha mãe gostasse mais do meu irmão do que de mim. Só que meu irmão achava a mesma coisa, que ela gostava mais do que dele, entendeu? Então, tem umas coisas que, quando a gente começa a equalizar isso, eu sabia que existe um amor profundo entre eu e meu irmão, mas que tinha uma névoa que foi isso que a gente trabalhou bastante aí. Heloísa, passou uma pergunta por aqui, nós falamos de pai, de mãe, pediram para repetir a frase, que é que o teu sucesso na vida é como você enxerga a tua mãe. E o teu sucesso financeiro, como você enxerga o teu pai. Essa frase foi do professor Wallace Lima, numa live que eu fiz semanas atrás. Então, perguntando aqui para você, Luísa, sobre... E os avós, como é que ficam isso tudo? Porque é uma árvore, né? Não é só pai e mãe, é só o começo aqui, né? Então, a gente sabe até pela constelação, né? E o Bob não sabia de nada disso, né? Porque a constelação é agora contemporânea, né? O Bert Hellinger morreu ano passado. Ele sabia que quando a gente perdoa pai e mãe, esse perdão vai para as gerações atrás, né? Porque os nossos pais, eles são representantes da nossa ancestralidade. Então, a hora que você perdoa os dois, eles só são representantes. Portanto, sistemicamente, toda a sua linhagem é perdoada. Né? Então, estão todos livres para descansar mesmo. Né? O Bert Hellinger falava muito de que a gente precisa agradecer nossos pais para que a vida vale a pena, né? E que eles precisam saber que vale a pena. E isso no processo a gente faz muito. A hora que perdoa, você pode dizer para ele, valeu a pena você ser meu pai e minha mãe. Sim, né? sim. Valeu a pena.
porque eu vou fazer a vida valer a pena com o Passam, perdão. passam perguntas aqui, eu vou fazer meu papel de repórter aqui contigo, eu vou ajudando, já que a gente está aqui com essa... Eu sei que tem coisa que a gente aprofunda no processo, mas tem resposta que a gente pode dar aqui, né? Estão perguntando aqui, por exemplo, né, quando os teus pais te criticam o tempo inteiro pelo que você faz, ou quando você tem problema com pai e com mãe, como é que fica essa coisa do perdão? Porque daí tem mais uma barreira para a gente passar por cima. Nós sempre temos problema com pai e mãe, né? Sempre. Nós somos 50% pai, 50% mãe. No mínimo, né? Porque Sim. tem aí alguns agregados, às vezes avó, irmão mais velho, babá, tia que morou junto, né? E aí a gente vira um mix de todos eles, porque todos os nossos cuidadores, e para todos eles, nós estamos disponível para amar. Porque essa é a questão, né? Quando os pais, né? Hoje, né? Que vira uma coisa, a mãe, o pai e tal, a maternidade, que é um amor incondicional, na realidade, o amor incondicional é de filho para pais. Então, os filhos que nascem puros de amor. Os pais não estão mais, eles já criaram um falso eu, eles já vivem numa ilusão de amor condicional, do amor que dá para receber. A criança não, quando ela nasce, ela não tem essa camada, ela é amor incondicional, que esse é o trabalho do Bob, né? Quando a gente pode tirar essa venda do amor condicional, essa ilusão de que a gente espera do outro mais, né? A gente precisa do outro, a gente nós viramos seres carentes, né? Porque nós precisamos do outro para nos amar, do outro para nos elogiar, do outro para nos reconhecer. Sim. E quando a gente tira essa casca, ele diz, surge dentro de você o amor incondicional. Ui, a minha cachorra aqui. Tá tudo certo. Incondicional. E aí, esse amor incondicional é aquele original nosso com o qual nós nascemos. Verdade, É nesse momento que a gente descobre o alto amor, né? O amor por mim mesmo. E aí Perfeito. A gente costuma dizer que a gente fica com uma tomadinha, querendo plugar nas pessoas, né? Para a gente se ligar nelas, para a gente pertencer. Então, eu vou pondo tomadinhas nos outros, né? E na realidade, o que o processo faz é pegar essa tomada e plugar para dentro de mim. E daí Perfeito. eu sou a fonte geradora desse amor próprio, né? Sabe, Heloísa, um professor meu disse uma frase uma vez que me marcou a vida inteira, que diz assim: quem conhece mais tem mais responsabilidade. Passou alguém aqui perguntando, a minha mãe tem 81 anos, reclama de mim, reclama de tudo, eu não sei o que fazer. Pensa, você conhece mais, você tem mais responsabilidade. Então, esse perdão tem que vir de ti. A própria Louise Hay, ela conta que perdoe teu pai e tua mãe, porque se nós trazemos muitas coisas lá de trás não resolvidas, que multiplicamos na fase adulta, eles nos dão o melhor que eles tiveram na primeira infância também. Então, por exemplo, se eu tenho em casa uma mãe que não me trata como eu gostaria, com amor, carinho, essa coisa do esperar do outro, né? Para e dá uma olhada em como foi a infância dessa mãe, porque se ela também não teve esse amor e essa conexão materna que a gente sonha ilusoriamente, esse romantismo, ela não vai conseguir dar, entende? Se o teu pai também... Exato, é claro que eu não estou justificando, é porque quando a gente entra no entendimento, a via do perdão, ela fica melhor, né? Então, e isso eu aprendi muito no processo também, porque o que você disse é fato. A gente exige do pai e da mãe um amor incondicional e quando de verdade, reforçando o que você disse, é o contrário. O incondicional tem que vir daqui porque parte do entendimento que quem sabe teu pai e tua mãe não tiveram e agora já é tarde para entender, não sei. Né? Às vezes não dá, né? E mesmo quando dá, a gente tem famílias inteiras que passam pelo processo, né? Sim. Então, vem os avós, vem os pais, vem os filhos, vem os netos, vem a turma toda, porque quem faz indica um monte, porque é maravilhoso, né? Então, sim, a gente tem as famílias que fazem o processo.
Mas mesmo quando os pais compreendem e mudam a relação com os filhos adultos, não serve, porque no nosso ideário infantil era naquela época, era Sim, aquele pai que a gente queria que nos amasse incondicionalmente. E não é que a gente queria porque éramos egoístas ou porque queríamos por capricho. Não, a gente necessitava desse amor, sim, né? sim, Como continuamos necessitando. Só que o amor vem de dentro. O sim. amor não vem de fora, né? Então, a experiência da maternidade, da paternidade, é poder espelhar para a criança o amor que ela mesma tem, né? Para que ela possa desenvolver essa autonomia. Então, eu a amo, eu a respeito, eu a legitimo para que ela tenha a oportunidade de fazer isso com ela, né? Com E os nossos certeza. pais não tiveram isso, nem sabiam essas palavras, nem o Bob Hoffman faz, né, dentro do processo, uma provocação, né, para os alunos, dizendo: quem daqui gostaria de trocar de vida? Vocês gostariam de ter tido a infância de seus pais? Vocês gostariam de ter tido seus avós como pais? Quem gostaria de trocar? E nessa provocação, nunca ninguém disse eu. Verdade. Nunca, né? Boa. Eu não gostaria de trocar. A infância deles foi muito pior que a minha, né? Eles deram muito mais do que eles receberam, né? Uhum, uhum. Assim como nós damos muito mais para os nossos filhos do que recebemos, né? E os nossos filhos darão muito mais para os... É assim que a gente vai evoluindo. Mas se nós pudermos, né? Eu, para os meus sobrinhos, eu digo assim: meu presente de casamento é o processo Hoffman. Não vai ter filho, Sim, não vai ter filho sem fazer o processo, pelo amor de Deus, né? Porque é uma escola de paz. sim. Quando você pode cuidar da sua criança, você sabe melhor a necessidade do seu filho, né? Porque você fica vinculado com a sua necessidade infantil, você pode compreender esse tal de amor incondicional para ele, né? Então, Heloísa, eu tenho com o meu marido uma Estou empresa vigiando o nosso chamada. horário. Oi. Dá uma olhada aí, tá tudo certo? Não, tá. Eu estou vigiando o Vigia. nosso horário para não atrapalhar a gente. Sim, sim. Eu tenho com meu marido uma empresa chamada Rapport Comunicação e Coaching e eu conheci, quando eu fui para o processo Hoffman, o meu marido ainda era meu amigo, né? E eu já conversava sobre muito isso com ele. Ele é da área da saúde e eu vim com essa coisa do mental, emocional, a comunicação. E a gente hoje, graças a Deus, viaja o estado e também o país com palestra, com workshop, falando sobre isso. Não tem um encontro que a gente faça que a gente não comece falando sobre essa viagem para a infância primeiro. E isso eu devo muito ao processo Hoffman, porque até para trabalhar com um cliente de coach, eu preciso entender que eu não posso simplesmente sentar com uma pessoa, estabelecer uma meta para ela alcançar, sem saber o que está acontecendo aqui dentro. Por isso que eu fui fazer tanta formação, porque a gente é por todos os lados, sabe? Não, A gente... e que crenças, né, essa pessoa tem? Não adianta ter meta se tem crença limitante. Aí o que vai acontecer? Ela vai se grudar em mim e ela vai achar que ela vai, tudo que ela conquistou no nosso processo é por causa de mim e não por causa dela. Então eu tenho que trabalhar as crenças lá primeiro, até para que ela redefina onde ela quer chegar, porque chega muita gente no processo do coaching com meta que é do pai e da mãe, com Isso. meta que é da família e que não é dela. Então tem que primeiro ir lá atrás, a gente tem que. Por isso que o autoconhecimento é o sucesso. Por E é um isso que. sonho, né? Na realidade, a gente tem sonhos e verdades, né? É, Uhum, que é a base do nosso preconceito, né? São verdades estabelecidas lá na infância que a gente nunca questionou. E nós fomos para a sim, vida adulta tendo certeza dessas verdades. sim. E nunca paramos para pensar que essas verdades não eram nossas, né? Às vezes eram dos nossos bisavós, né? Que os avós não questionaram, os pais não questionaram, e a gente segue e diz assim: mas é assim, a vida é assim, Não. fulano é assim, alemão é assim, japonês é assado, nordestino é assim, corintiano é desse jeito. Como assim? Que verdades? Ah, Quem te contou isso, né? Onde é que você descobriu isso? E as eu pessoas nunca tô. param para pensar, né? Eu estou experienciando agora na pandemia, e isso é um aprendizado para a vida, né? Não é uma coisa que esgota. Vão caindo fichas, acho que para o resto da vida É. inteira. Tem aquele estereótipo, né? No meu caso,
A Laine é a que nunca vai conseguir cozinhar. A Laine é aquela que só trabalha, é aquela Ana. E eu fui aceitando como verdade desde muito pequena e eu acabei vivendo o que me disseram que era verdade, porque eu aceitei isso inconscientemente que era verdade. Só que agora, com pandemia, eu fui convidada a ir para a cozinha, né? Pois é, todos Certo? nós, né? Os meus filhos estão surpresos. A mamãe cozinha. Isso, e eu não canso de dizer, eu estou muito orgulhosa da Laine cozinheira que está se revelando. É que a minha mãe é muito boa cozinheira. E na minha cabecinha de criança, eu pensava assim, meu Deus, a minha mãe é tão rainha também nisso, que eu nunca vou conseguir chegar nos pés dela. Eu fiz a mesma coisa. E quando eu vi, meu primeiro prato foi um feijão, que quando meu marido olhou, ele falou assim, tem muita linguiça, né? Mas vamos ver o sabor. Aí eu falei, tá, vai ser um desastre. Quando ele experimentou e começou a elogiar, 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 eu falei, gente... E assim, agora todo domingo eu faço um feijão. E aí eu fui evoluindo. Ontem, antes de fazer a live da noite, eu fiz um pão caseiro, eu fiz um bolo de banana integral. Olha! E eu tô me achando, né? Então, quer dizer, um dia me disseram que não era para mim e eu acreditei. Mas no que eu quero acreditar? Qual é a verdade da Laine? A minha mãe sempre diz assim, a Laine sabe cozinhar, ela só não tem oportunidade. Tá lá, a base tá ali. Eu não precisava, eu morava sozinha, sempre trabalhei mais do que fiquei em casa. Casada muda, mas até então, com a vida corrida dos dois, meu marido faz, né? Não, meu marido comendo fora e eu também, a gente faz um lanchinho à noite. Entendeu? Mas agora é comida de verdade, é comida... E eu falei, nossa, como eu tô me descobrindo de alguma forma cuidadora, né? Eu ainda não sou mãe, mas está nos nossos planos. A pandemia deu uma paradinha e eu acho que para ser mãe eu precisava dessa pausa primeiro para entender, sim, Laine, você será uma boa mãe porque você sabe cuidar. Vai ser a perfeita? Não, mas o melhor que eu posso ser. Eu espero que não, né? Porque você vai ser a real. Boa! Não existe. Não existe, né? Mas essa crença de tipo assim, eu nunca vou conseguir ser uma mãe melhor do que a minha mãe, daí você acaba inconscientemente travando um processo, porque você acha, eu não vou dar conta, mas eu sou a menina que nasceu para tirar 10 em tudo, e aí como é que eu vou ser uma mãe que não tira 10 em tudo? Então eu acho que inconscientemente eu estou descobrindo que até esse processo eu posso ter barrado dentro de mim, pelas crenças que eu vinha carregando de não conseguir dar conta, mas eu dou. Eu dou? Se eu fiz um feijão, você é mãe? Nossa, que delícia, Laine, que delícia. Olha que bacana, né? Você sabe que eu e o Pires, quando a gente casou, bom, já 40 e tantos anos atrás, nós tínhamos combinado que a gente ia adotar uma criança, né? Uhum. E depois ficou uma coisa assim, será que adota? É uma família de loiros, né? Minha descendência alemã e portuguesa, ai, mas será? Um negro, um branco, como que eu faço? Eu vou lá na lojinha de criança e escolho o que está na prateleira, né? Era uma coisa. Nós tivemos três filhos, né? Eu tive a oportunidade de ter a mais velha deficiente mental, e isso hoje é maravilhoso, né? Porque ela foi o nosso motor. Sim. Até hoje ela é o nosso motor, né? Para a gente ir para frente e melhorar como seres humanos. E deixamos ali, né? Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. Quando eu ia fazer 50 anos, eu disse, gente, ou vai fazer agora ou depois para de palhaçada, né? Não vamos mais falar sobre adoção. E apareceu, a Eduarda apareceu, né? Na minha vida. De tanto que eu pedia e eu tinha medo, e aí a hora que eu disse, olha, então agora eu vou fazer 50 anos, então agora chega. E no meu aniversário de 49, ela apareceu. Ah, né? Que lindo isso! E aí a gente adotou o Eduardo e completou a família que a gente queria, né? E era tudo esse medo, né? E toda a ilusão e as más informações e as crenças de que não é da barriga, será que vou fazer diferença? Será que vai todo mundo aceitar? É uma negra numa família de loiro, como que é isso? E na realidade, nada, né? Não. É filho do mesmo jeito, é deliciosa, tá tudo certo. E são as crenças
que me atrasaram 11 anos praticamente. Não, a mesma coisa, Heloísa, né? Quantas pessoas já chegaram para mim depois que nós nos casamos? A gente nunca teve pressa. A gente sabe que a gente quer, a gente sabe que vai chegar, da forma que tem que vir e tá tudo tranquilo, né? É claro que eu não quero ser a avó dos meus filhos, mas tá tudo tranquilo. Olha, E dá certo, porque eu tô sempre dá certo. E quantas vezes eu ouvi assim, ai, já passou teu tempo? Ai, agora não vai dar mais. E aí, quando eu vi nas clínicas uma fila de mães desesperadas porque disseram para elas a mesma coisa, por mais que o teu físico tenha essa questão, eu acredito que quando aqui a gente ajuda, o universo conspira para um processo que seja o teu processo chegar. Sim. É isso, né? E eu falei, gente, mas eu não acredito que não seja para mim. Eu não acredito que não seja. Aí alguém falou, pô, agora veio a pandemia, não vai dar mais. Quem disse que não vai dar mais? Que bom que não veio agora. Imagina o risco, entende? Então, eu sempre, quando aqui está em paz, eu acho que as coisas acontecem e se para a gente estar em paz, está em paz. E quantas pessoas eu sei que ainda não conseguiram, por exemplo, dar à luz a um bebê, se é esse, porque tem muita crença aqui atrás. Tem muita. E às vezes resolvendo isso, libera aqui. Não consegue fazer nada, né? Sim. Não é só maternidade, não consegue ter sucesso financeiro, não consegue se realizar profissionalmente, não consegue nada, né? Fica com a vida média. Sim, isso. É aquela. Eu tenho uma colega linda, a Vanessa Tobias, que ela diz que é uma vida tipo calcinha bege, que cumpre o papel, mas não levanta a torcida, sabe? Aquela coisa. Né? Essa é a frase dela que eu adoro, assim. Porque fica batendo ponto na vida, e aí não é legal. A gente não veio para bater ponto, né? A gente veio para... Tem um papel para a gente nessa vida. E quando a gente descobre quem a gente é, e a gente descobre que não precisa prejudicar ninguém para isso, a gente sabe que tem um lugar único para a gente nessa vida, e que ele é nosso, e que ninguém tira, desde que eu me dê esse direito de ocupar esse lugar. E reconheça que ele é seu, né? Porque quando você nasceu, o seu lugar nasceu junto. Sim. Né? E se você está viva, é porque tem um lugar aí para você ocupar. Eu costumo dizer para os alunos que é um risco a gente não ocupar o lugar, porque nós viramos seres errantes. A gente invade o lugar dos outros e deixa os outros invadirem o nosso lugar. E daí ninguém faz direito, né? A gente vai fazendo meio de qualquer jeito, porque esse não é meu lugar, não era bem isso que eu tinha que fazer, o outro me invade, eu fico magoada, e aí ele também não faz direito, porque não era bem isso que tinha que fazer. A gente fica se comparando com os outros, competindo com os outros, perdendo amizades, né? Não se aproximando de quem a gente acha que é melhor, de quem a gente acha que é pior, porque não ocupou. Né? Porque o lugar é seu, é direito divino. Se você nasceu, o lugar está aí. Sim. Né? E você tem a obrigação de usar os seus recursos, né? Com certeza. Eu tenho uma dó. Ocupar seu lugar e fazer o que você tem que fazer, né? E o que a gente tem que fazer não é bobinho, não. Não, né? É missão de verdade, é missão única. E as pessoas dizem assim, mas você acha que só você pode salvar o mundo? Eu falei, o mundo ele é dividido em mini-mundos. O primeiro mundo que você tem que cuidar é esse aqui, é você. Depois é quem está ao teu redor. Se você conseguir já dar conta disso aqui, você está fazendo um bem danado para o mundo. Né? Porque a gente pensa em coisas grandiosas, em acabar com a pandemia. A gente pode começar a acabar com a pandemia quando a gente zela dentro de casa pela gente, pelo nosso, fazendo o que é correto, usar a máscara, ficar em casa se pode mais, se não pode, tomar todos os cuidados lá fora também. Isso é cuidar do seu mundo, isso é fazer diferença. Né? Então eu acho que a gente tem muita responsabilidade quando a gente... Por que a gente precisa estar tão forte? Porque tem muita gente ao redor precisando. Só que eu não posso dar mais para o outro. Tem aquela coisa que é da máscara do avião quando está com problema. Cai a máscara, primeiro faz aqui, depois você vai cuidar do que está ao redor. Mas a gente tem essa mania de achar que eu me doando, que eu fazendo, eu vou ser bonita, né? Deus vai olhar para mim porque eu fiz coisa legal. Não, Deus quer que você se cuide primeiro, que cuide dessa divindade que está aqui, para poder cuidar com legitimidade lá fora e não cuidar lá fora porque você quer um elogio, porque você quer um colo, porque você quer reconhecimento, enfim, por aí vai, né? Cuidar, né, por carência. As pessoas são legais por carência, porque nós nos transformamos em uns bebês chorões e carentes. Sim. Como não recebemos o amor incondicional,
ele ficou bloqueado aqui, a gente não entendeu que a fonte éramos nós mesmos, nós ficamos procurando lá fora e ninguém dá o amor que a gente precisa. Porque só nós sabemos o que a gente precisa, só nós temos a qualidade que cabe, né? Só nós temos a vestimenta que fica adequada para a gente, né? Mas ninguém ensinou isso, ninguém sabia disso. Aliás, ainda estamos num processo de aprendizado e viramos uns bebês chorões e carentes. E aí eu recebo muita gente que diz assim, nossa, eu preciso cuidar de mim, porque eu dou muito mais do que eu recebo. Eu cuido dos outros e não cuido de mim. E eu falo, então, hipocrisia. Vamos no certo, hipocrisia. Quem cuida mais do outro do que de si mesmo não está dando nada. Porque a gente não dá o que tem, o que não tem. Não tem, isso. Se eu não tenho, eu não consigo dar. Então, como que eu falo, eu não tenho amor por mim, mas eu amo o outro? Que história é essa? Né? Eu perdoo o outro, mas eu tenho dificuldade de me perdoar. Não. Se você não se perdoar, você não vai perdoar o outro. Se você não se amar, você não vai amar o outro, né? E a gente impacta, né, Laine, querendo ou não querendo. Né? Sim, com certeza. Nós temos uma responsabilidade, porque se você ocupar seu lugar, você vai impactar. Se você não ocupar, você vai impactar também. Se você quiser, você vai impactar. Se você não fizer, você vai impactar também. Quando a vida chama... a gente vai fazer, né? A gente veio para o mundo com uma... Você fala responsabilidade, parece que isso é trabalho e que isso é dor. Então, vamos dizer, com uma missão que fica mais bonito, né? A gente não veio aqui à toa, né? E se a gente começa a se descobrir, a gente vai entendendo que existem inúmeras possibilidades da gente ser feliz, porque como é bacana quando você faz uma coisa que está sintonizada com o teu propósito, tua missão, enfim, e que faz bem para o outro, é uma retroalimentação. Aí você vai encontrando o que é felicidade. Ontem meu marido fazia uma live, ele é da área da educação física, e fez com um professor de São Paulo, e quando ele saiu da live, ele disse assim, nossa... Isso me alimenta, é isso que eu gosto, ver as pessoas se movimentando e entendendo porque que isso é vital. Não só ir para uma academia, tudo bem, ficar bonito, não. E aí eu falei, gente, o propósito dele é esse. É fazer com que através do que ele escolheu para a vida, ele vê as pessoas se sentindo bem. Entende? E é bacana quando você entende, por exemplo, quando eu sinto que a gente está numa palestra e as pessoas olham do tipo assim, caramba, era isso que eu procurava, e eu digo assim, poxa, se eu encontrei, que bom que eu te trouxe. E isso alimenta, aí você vai ficando mais realizado. Mas a gente só chega nesse ponto, e eu te digo, né, não quer que ninguém está pronto. A gente vai se aprontando todos os dias. Então, tipo assim, amanhã eu vou ter se eu me permitir, eu vou ter uma nova carga de aprendizado que eu já posso colocar em prática. Quanta coisa que eu já aprendi nessa pandemia. Quando começou, a gente tem uma empresa que é de palestra, workshop, e parou tudo. Aí você tem duas alternativas. Ou você apavora, ou você entende o que esse momento está trazendo. Eu tenho certeza que as nossas palestras vão ser muito mais ricas de conteúdo depois que tudo isso passou, porque eu estou vivendo, nada é melhor do que o que eu só repasso o que eu vivi. Então, quando eu consigo repassar que eu fiz, que deu, que você pode fazer, é mais legítimo. E olha a oportunidade que a vida está me dando de levar uma coisa melhor para as pessoas. É assim que eu estou enxergando. Esse é o aprendizado do autoconhecimento, né? E tudo começa aqui dentro, né? Tudo começa eu me perguntando e tudo começa na minha concepção. Por isso que eu acho genial a ideia do Bob Hoffman, né? Porque eu falo, gente, tem tanta coisa para a gente aprender no mundo, como você mesmo disse, não estamos prontos e daqui a pouco vai surgir uma nova ciência, um novo jeito, e a gente vai fazer esse curso, né? E vamos aprender mais um pouco e mais outro curso, e é assim mesmo, como você, eu também sou papa curso, eu estou sempre aprendendo, e eu termino os cursos e volto agradecida para o processo, porque eu digo, gente, o cara era genial, porque tudo começa na nossa concepção. A gente não teria tudo isso de conhecimento, não teria a possibilidade da vida, né? Se a gente não tivesse sido concebido pelos nossos pais.
né? Com E poder certeza. limpar essa raiz e deixar tudo organizadinho, como você disse, né? Eu costumo dizer que eu tenho aqui um divã, um sofazinho no meu peito, que meu pai e minha mãe estão sentados bem confortáveis. Ai, que lindo! Eu tenho essa imagem dentro de mim, né? E quando eu entro em alguma crise, quando eu tenho algum medo, quando eu fico mais aflita, eu olho para mim e um deles se levantou. Um deles Opa! está de pé. E daí eu falo assim, tem um pedaço aí que eu ainda não vi e que eu preciso dar uma olhadinha para poder curar. E a única possibilidade de cura é o perdão. Que lindo! Né? Ai, que Então eu falo, não, show! tem um pedaço aí que eu ainda não perdoei. Deixa eu olhar o que é que está me afligindo, qual que é o meu aprendizado, que crença é essa que eu ainda não vi. E aí toca fazer o processo de perdão de novo, até que eles se aquietam de novo no sofazinho e fica tudo confortável aqui dentro, né? E também tem muita coisa que a gente vive, né, Heloísa, que nos contaram sobre nossos pais. Por exemplo, meus pais, quando eu era pequena, eles se brigavam muito. Eu sabia que tinha amor, mas eles se brigavam muito por uma série de coisas, enfim, né? Então, eu ouvia minha mãe dizendo, o teu pai não vai dar em nada mesmo, ele não se esforça, ele não se empenha, ele é um fracasso. Aí como é que eu cresço? Uma menina achando que todo homem é um fracasso, porque o pai... Então eu tenho que consertar primeiro essa visão, entender por que minha mãe falava isso, porque tem uma legitimidade nisso, porque ela tinha que levar, segundo ela, a casa nas costas, né? A minha não tendência em querer copiar o papel da minha mãe quando eu venho para um relacionamento, né? De perdoar meu pai, entender que ele deu o melhor, de que a força dele, de repente, não estava no trabalho. Meu pai, eu descobri que a força do meu pai é uma coisa que muita gente não consegue conquistar, que é o bom humor. O meu pai foi o melhor contador de histórias que eu já conheci na minha vida. E quando eu comecei a colocar luz sobre as coisas boas do meu pai, eu consegui entender que sim, nisso aqui, sabe, que era de produzir e ter o dinheiro, que a sociedade pede que a gente seja, não era dele. Infelizmente, não era dele, mas o equilíbrio perfeito estava que a minha mãe é mais trabalhar, 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 porque ela vem de uma linhagem de mulheres que são, entre aspas, o homem da casa, lá atrás era que se chamava assim. Então, o meu pai fazia o papel do equilíbrio, da alegria, da leveza. Quando eu descobri as potencialidades do meu pai, o meu pai também sentou no divã de volta, porque tinha alguma coisa que eu estava ali dizendo, pô, me deixou, não tinha dinheiro, não, entendeu? Minha mãe sofria. Né? A mesma coisa se eu olhasse para o lado do meu pai dizendo, tua mãe é dura. E aí eu vou ver onde é que estava a fragilidade da minha mãe, a potencialidade desse mulherão guerreiro. Entende? Então, a gente tem que entender que a gente também viu, por isso que eu digo quando eu falo com pais, mesmo que vocês sejam separados, nunca falem para o seu filho mal do par. Né? O pai e a mãe são o pai e a mãe, o marido e a mulher são o marido e a mulher. Não tem que ficar fazendo isso porque você vai prejudicar o teu filho. Isso mesmo. Isso mesmo. Lane, a conversa tá tão boa, mas acabou nossa hora, menina. Faltam 2 Já acabou. minutos para acabar. Então, peraí, deixa eu te mostrar alguém que eu trouxe para te ver. Como ele chama? Confiança. Que A gente sabe o que significa, né? Nunca vou esquecer. Está comigo aqui todos os dias e eu te agradeço muito, agradeço ao processo, as pessoas lindas que junto contigo proporcionam esse renascer de vida. Né? Tomara que eu tenha contribuído para as pessoas entenderem o quanto isso de fato faz bem para a gente, faz bem para quem está ao redor da gente. Né? Quisera eu, a gente que a vida acaba sendo corrida, mas dá vontade de fazer de novo, porque quanto mais a gente se recicla, melhor a gente fica, né? Mas você pode vir fazer o Master PH, que é um final de semana só, né? Olha, gostei! Uma hora você se organiza, vai ser de 10 a 12 de julho agora, se você quiser. Ou então vai ser em comecinho de novembro, tem outro. E aí, talvez, né, você já esteja melhor em novembro, né? Já passou melhor tudo isso. E vem fazer, porque é um final de semana de reciclagem. Ótimo, né? Onde passa perfeito. tudo de novo a limpo, maravilhoso. Então, olha, Elaine, muito obrigada por você ter vindo. O processo, para mim, foi um divisor de águas, ele foi extraordinário. Eu larguei tudo que eu fazia para ficar com o processo. E quando eu falo do processo, parece que eu estou vendendo meu peixe, né? Não. E, na realidade, eu sou apaixonada por essa metodologia.
Mas quando os nossos ex-alunos contam o que isso significou na vida deles, né, tem um valor. Então, assim, para nós também, né, como feedback, por que que a gente continua, né, por que que a gente vai passar por tudo isso e o processo vai continuar, vai voltar, Com porque a gente certeza. precisa dessa metodologia, né? Nós precisamos descobrir o amor incondicional, ele é nosso, né? Ele é É nosso nosso. direito. E obrigada ao universo por ter feito a gente se reencontrar, né? Obrigada, viu, Isso! Heloísa? Estou super feliz, querida. Um beijo grande, viu? Fica com Deus, tchau. E obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente também, viu? Isso Beijão. mesmo. Beijão, tchau. Tchau.